Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Diogo dos Santos Martins, mestrando em Planejamento Territorial e Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Minha formação inclui uma especialização em Direitos Humanos e meu campo de atuação e pesquisa atualmente está voltado para temas que ligam a desigualdade territorial, políticas públicas e exclusão social. Atualmente, eu tenho focado, especialmente na marginalização de grupos vulneráveis no contexto urbano, buscando compreender como as dinâmicas espaciais e as políticas urbanas, elas impactam essas populações e contribuem para a perpetuação de vulnerabilidades. É um prazer estar aqui hoje para discutir essas questões com vocês acerca da prostituição, que é um tema pouco falado. Antes de tudo, eu gostaria de falar que vamos discutir aqui especialmente a prostituição feminina. A prostituição, ela é uma atividade, que acontece em grande parte nos territórios mais vulneráveis das cidades. Territórios que são marcados por profundas desigualdades sociais. Esses espaços, muitas vezes abandonados ou mal assistidos pelo poder público, acabam se tornando os lugares, onde essas mulheres buscam sua subsistência. E ali elas enfrentam estigmas e diversas dificuldades. A questão central aqui, nesse painel, é entender como o espaço urbano, por meio de uma organização desigual, contribui para a marginalização ainda mais dessas mulheres, limitando seu acesso a direitos e a serviços essenciais. Aqui eu vou partir da ideia de que a prostituição nesses territórios não acontece por acaso. Ela é reflexo, de uma organização social espacial que empurra esses grupos mais vulneráveis para as áreas mais desfavorecidas da cidade. Ao investigar a prostituição nestes territórios, eu também estou investigando como as condições sociais que perpetuam essas desigualdades. Nesse painel, a gente também vai discutir essas questões e ampliar nossos olhares sobre os territórios urbanos como espaços que refletem exclusão e desigualdades estruturais. Esse tema que nos leva a refletir sobre como as políticas urbanas afetam a vida dessas mulheres e como elas, mesmo em condições adversas, buscam formas de resistência e apoio entre si. A delimitação, do meu objeto de estudo é a relação entre a prostituição e a exclusão social em áreas urbanas marginalizadas. Eu venho investigando especialmente os bairros periféricos e as regiões urbanas que concentram uma alta população de trabalhadores informais, incluindo especificamente as mulheres em situação de prostituição. A problemática que orienta a minha pesquisa e atualmente esse painel é como a segregação social e espacial, reforçada por políticas de planejamento urbano que favorecem áreas mais ricas, elas moldam as condições de vida das mulheres que trabalham com a prostituição nesses determinados territórios. E a partir disso, eu quero entender quais são as consequências dessa exclusão na vida dessas mulheres em termos de acesso a direitos básicos, segurança e oportunidade para melhorar suas condições de vida. Como ponto de partida, se estabelece uma hipótese central, que a prostituição, ela situada nesses territórios de exclusão, é diretamente afetada pela ausência de políticas públicas adequadas e pela maneira como as cidades são planejadas. As cidades atualmente são planejadas priorizando o desenvolvimento de certas áreas e deixando outras áreas desassistidas. Esse abandono, ele contribui, de certa forma, para que mulheres em situação de prostituição permaneçam em condições de vulnerabilidade extrema.
E aí elas acabam, né, sofrendo tanto com o estigma social quanto com a falta de suporte, né, do poder público. Em resumo, esses territórios de prostituição, ao serem marginalizados, eles refletem as divisões sociais e econômicas da cidade, né? Onde os grupos mais favorecidos ocupam espaços negligenciados e carentes de infraestrutura. Bom, quanto ao meu principal objetivo com esse trabalho e com esse painel, é mostrar como as dinâmicas de exclusão nos espaços urbanos afetam diretamente a vida de mulheres prostitutas. Entender, né, como essas mulheres, apesar de toda a marginalização, conseguem construir redes e resistências nesses territórios. Eu quero observar de perto 3 pontos específicos. E é algo também que eu venho trazendo para esse painel. O primeiro é investigar as condições de existência dessas mulheres, claro, né, que considerando todos os fatores que tornam essa região urbana um espaço de exclusão. Em segundo lugar, analisar como as políticas públicas, ou mesmo a falta delas, influenciam a vida dessas mulheres, impedindo ou dificultando o acesso a serviços básicos, como saúde, segurança e assistência social. Por último, dar visibilidade às estratégias de resistência que essas mulheres têm desenvolvido ao longo do tempo, seja por meio da ocupação do espaço público, seja através de redes de apoio entre as próprias trabalhadoras do sexo. Bom, a metodologia que orienta e a metodologia escolhida para realizar essa pesquisa é a revisão bibliográfica a priori. Foi escolhida como metodologia principal, especificamente para esse painel, o que significa, né, que eu reuni e analisei alguns estudos anteriores sobre a prostituição e exclusão territorial. Minhas fontes, elas incluem artigos científicos, dissertações e teses, né, publicadas nos últimos 5 anos, com foco especial em trabalhos que tratam da prostituição em uma perspectiva de interseccionalidade, considerando como diferentes fatores, né, de vulnerabilidades, como raça, gênero, classe, eles se combinam para afetar essas mulheres. Eu usei o termo prostituição, interseccionalidade, desigualdade territorial, para tentar construir uma base de dados para análise. Para fortalecer ainda mais essa abordagem, eu trouxe algumas referências teóricas, né, de autores renomados, como Foucault, que oferece uma análise sobre como o poder se organiza na sociedade, né, e como certos grupos são excluídos ou marginalizados. Trouxe também Kimberly Crenshaw, que introduziu, né, o conceito de interseccionalidade, essencial ali para entender a sobreposição das diferentes formas de opressão. Esse embasamento, ele me ajuda, de certa forma, a explorar a prostituição em uma perspectiva que considera tanto o contexto social quanto o contexto espacial, sem perder de vista a complexidade das relações de poder e exclusão que envolvem, de certa forma, essas mulheres. A análise da revisão bibliográfica acabou me levando a conclusões significativas sobre como a prostituição em áreas marginalizadas está profundamente ligada, né, ali, a múltiplas formas de opressão. As mulheres que exercem a prostituição nesses territórios, elas enfrentam não apenas o estigma da atividade, mas também a precariedade dos lugares onde vivem e trabalham. Muitos estudos, inclusive, indicam que esses territórios, marcados pela ausência de infraestrutura básica e pelo abandono estatal, eles se tornam locais de altos riscos para essas mulheres que enfrentam tanto a violência social
quanto à violência institucional. Ana Cláudia Diniz, em sua dissertação de mestrado, ela contribui, né, com o conceito de território flutuante, que acaba descrevendo como esses locais mudam de acordo com fatores sociais, econômicos e políticos. Esses territórios são voláteis e, ao mesmo tempo, marcam o espaço de resistência e sobrevivência dessas mulheres. A literatura, ela também aponta que a falta de políticas públicas e de acesso a serviços básicos agrava a vulnerabilidade das trabalhadoras sexuais, expondo-as a riscos de saúde, violência, enfim, todos esses riscos que estão à mercê. Além disso, né, o urbanista brasileiro Milton Santos, ele acaba mostrando como o processo de urbanização no Brasil é caracterizado, né, pela segregação espacial, que separa as áreas mais ricas das áreas mais pobres, contribuindo para aumentar as diferenças de qualidade de vida entre os bairros. Os governos, eles geralmente investem mais nas áreas centrais, onde a classe média e alta reside, deixando os bairros periféricos à própria sorte. Essa realidade, ela cria uma lacuna onde os grupos marginalizados, como as trabalhadoras sexuais, enfrentam ainda mais as dificuldades. Na ausência de políticas específicas para atender as necessidades dessas mulheres, elas são jogadas para esses espaços de exclusão, onde sua segurança e bem-estar são prejudicados. Além disso, a exclusão ela se agrava por um estigma social e moral, que muitas vezes, né, orienta a criação de políticas públicas. A sociedade atualmente ela vê a prostituição de forma negativa, né? E ao invés de entender as trabalhadoras do sexo como cidadãs com direitos, acaba reforçando o preconceito que contribui para que elas continuem sendo tratadas como cidadãs de segunda classe. E as pesquisas mostram que, apesar de toda a marginalização e dos desafios que elas enfrentam, essas mulheres desenvolvem formas de resistências importantes. Elas ocupam os espaços públicos e constroem redes de apoio entre si, criando laços que ajudam a enfrentar as dificuldades diárias e a resistir à opressão que sofrem. Márcio Ornati e Joseli Maria da Silva, eles propõem, né, o conceito de território descontínuo paradoxal, para descrever esses espaços onde essas mulheres criam um sentido de pertencimento, apesar de serem rejeitadas e excluídas pela sociedade. Elas negociam suas condições de trabalho, definem onde e como vão trabalhar e até criam uma estrutura coletiva de apoio, mesmo enfrentando o estigma. Essas redes de solidariedade acabam ajudando a resistir às opressões externas, oferecendo um tipo de apoio que muitas vezes o Estado falha em proporcionar. Após, né, a análise aprofundada da relação entre prostituição e desigualdade territorial nos espaços urbanos marginalizados, podemos concluir que a Organização Espacial das Cidades Brasileiras contribui diretamente para a perpetuação de vulnerabilidade entre as trabalhadoras do sexo. A marginalização desses territórios se intensifica, né, com a segregação socioespacial e com a ineficiência das políticas públicas em atender às necessidades específicas dessas áreas e populações. Os territórios onde se concentram, né, a prostituição, eles podem ser compreendidos sobre o conceito, né, de território flutuantes, como foi falado anteriormente, como descreve Ana Cláudia Diniz, que são aqueles territórios novamente caracterizados pela instabilidade e pela exclusão social, que acaba reforçando essas condições de risco e vulnerabilidade.
Esse tipo de territorialidade evidencia como o espaço urbano não é neutro, né? Ele reflete e reforça estruturas de poder que excluem ou controlam corpos marginalizados, limitando, né, o acesso a direitos fundamentais e negando oportunidades de desenvolvimento. A revisão bibliográfica nos revelou que a interseccionalidade, especialmente no cruzamento, né, de gênero, raça e classe, é um eixo fundamental para entender a exclusão vivida por essas mulheres. Além das dificuldades de acesso a serviços básicos, a criminalização informal da prostituição nos centros urbanos impulsiona políticas que afastam essas trabalhadoras dos espaços centrais e visíveis, relegando-as a regiões periféricas, menos seguras, menos assistidas pelo Estado, e esse deslocamento, né, aprofunda esse ciclo de exclusão, esse ciclo de precariedade, tornando-as ainda mais suscetíveis a abusos, a doenças e a estigmatização social. Por fim, esse estudo destaca a necessidade de uma abordagem integrada e interseccional para políticas públicas urbanas, né, que considere as condições específicas das trabalhadoras do sexo e reconheça suas demandas por dignidade.